Vamos aí para mais uma questão do Enem agora, pessoal, 2023, ó. Quem quiser me ajudar pode ajudar aí pelo Pix, valeu? Enem 2023, caderno amarelo, questão 136. Uma empresa produz mochilas escolares sob encomenda. Essa empresa tem um custo total de produção, composto por um custo fixo, que não depende do número de mochilas, mais um custo variável. Então, fixo mais variável, que é proporcional ao número de mochilas produzidas. Então, tipo, ele vai ser, por exemplo, vamos colocar aqui o número de mochilas vezes algum valor, certo? O custo total cresce de forma linear e a tabela apresenta esse custo para três quantidades de mochilas produzidas. Quantidade de mochilas 30, custo total 1.050. 50, 1.650, 100, 3.150. O custo total em real para a produção de 80 mochilas será. Tem várias maneiras de fazer esse exercício. Como minha ideia não é simplesmente dar um gabarito para vocês, eu vou mostrar várias maneiras, tá? Então vamos lá. Primeira maneira, a gente pode falar que o custo da mochila ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser igual a um custo fixo mais o custo variável. Só que o nosso custo variável depende da quantidade de mochilas produzidas. Então ele vai ser um determinado valor vezes o número de mochilas, certo? Com isso, a gente tem uma equação aqui do primeiro grau. Ué, onde que está essa equação do primeiro grau? Geralmente a gente fala assim, a gente tem uma equação, uma função, equação, digamos assim, nesse caso, ó, a gente escreve geralmente assim, ó, certo? Então, tipo, f de x é igual a ax mais b, onde a e b têm valores conhecidos, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, f de x é igual a 50 vezes x mais 75, certo? Isso é uma função de x do primeiro grau, que é representada por uma reta. Tá, nesse caso eu só usei nomes diferentes, mas vocês percebem que a ideia está aí? Que está aí é a mesma? Aqui a gente tem que o custo está em função do número de mochilas. E aí esse valor por mochila é um valor fixo conhecido e esse custo fixo, como o nome já diz, é um custo fixo conhecido. A gente tem que descobrir quem são esses custos. Como a gente pode descobrir? Uma das maneiras é utilizando a tabela. A gente sabe que o custo total de 30 mochilas, ou seja, se a gente colocar aqui 30 no número de mochilas, o custo total é 1.050. A gente pode pegar a informação também da segunda linha aqui, ó, da segunda coluna, desculpa, e escrever essa equação. A gente sabe que se a gente tiver 50 mochilas, o nosso custo é de 1.650. A gente pode pegar essas duas equações e resolver um sistema linear, certo? A gente tem aqui quantas variáveis? Duas, o v e o f. E a gente tem duas equações. Considerando que essas equações são linearmente independentes, que não é um conceito agora não tão importante, tá? Elas vão ser nesse caso, muito provavelmente. A gente vai ter uma solução. Então a gente vai encontrar esses valores de V e F e vai conseguir descobrir qual é a relação entre o custo e um número de mochilas que a gente queira colocar aqui, certo? Essa é uma das maneiras de resolver o exercício. Então vocês conseguem montar um sistema de duas equações e duas variáveis pegando quaisquer duas dessas colunas da tabela, né? Vamos tentar resolver esse aqui. Eu vou pegar essa equação e subtrair da outra. Então, eu vou tentar fazer isso aqui de um jeito legal. Espera aí. Vou ver se eu consigo.
com a ajuda do mouse, eu quero colocar essa aqui embaixo, ó. Isso. Opa! Isso. Agora o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou subtrair tudo que está de um lado, vou subtrair uma equação pela outra. Então, aqui tem o igual. Tudo que está de um lado, aqui, ó, isso aqui menos isso aqui, e isso aqui menos isso aqui, certo? Então, a gente vai ter 1.650 menos 1.050, que dá 600. É igual a f menos f, 0f. Que ótimo, a gente eliminou uma variável, que é o que a gente queria. E aqui está 50 vezes v e aqui 30 vezes v. 50v menos 30v é 20v, certo? Aqui eu só inverti, aqui é 50v, aqui é 30v, aí vai ficar 50 menos 30, tudo multiplicando v, que é 20v. Olha que legal, a gente pode descobrir o valor de v. Vamos dividir ambos os lados da igualdade por 20. Aqui desse lado simplifica, fica só v. Desse outro lado, 60 dividido por 2 é 30. Então, esse valor v é 30. Então, a gente pode escrever essa nossa relação entre o custo total e o número de mochilas como C é igual a F mais 30 vezes N, onde N é o número de mochilas. Agora, a gente pode descobrir o V também, para deixar essa relação mais fácil um pouco, com valores conhecidos. Então, vamos fazer isso. A gente pode pegar, para descobrir o valor de V, de F, como a gente já tem o valor de V, a gente pode simplesmente pegar qualquer uma dessas duas equações, ou até mesmo essa terceira aqui que a gente não usou, né, montada, e descobrir o valor de F. Eu vou pegar essa aqui de cima. Algo me diz que talvez ela é mais fácil. Então, vamos lá. Eu vou aplicar o valor de V. O valor de V é 30. 30 vezes 50 é 1.500. Então, essa linha fica assim. 1.650 é igual a F mais 30 vezes 50, que é 1.500. Eu vou subtrair 1.500 dos dois lados da igualdade. Pense na igualdade como uma daquelas balanças velhas, de igualar os lados. Aí, quando a balança está em igualdade, sempre que você fizer uma coisa de um lado e fizer do outro, ela se mantém em igualdade. Isso que é uma igualdade, basicamente. Então, aqui a gente tem 1.650 menos 500 é 150. F mais 1.500 menos 1.500 é igual a F. Então, eu subtraí aqui, ó, dos dois lados. Aqui eu subtraí esse 1.500 e aqui eu subtraí esse 1.500. Então, F é igual a 150. Então, a nossa relação é o custo total é igual a 150, que é o custo fixo, mais 30 vezes o número de mochilas. Certo? Essa é uma maneira de resolver. Então, como que é essa maneira? A gente lembra que a relação, o enunciado nos falou que a relação entre o número de mochilas produzidas e o custo de fabricação é linear, né? Cadê? Ela falou isso aqui aonde? Ó, o custo total, que é esse C indicado aqui, cresce de forma linear. Ou seja, a relação entre o custo ser linear com a quantidade de mochilas é representada por uma equação do primeiro grau, que é nesse modelo aqui, né? E é isso. Aí a gente resolveu aqui o sistema e conseguiu chegar nos valores para o custo por mochila e do custo fixo. Agora, a gente pode simplesmente aplicar esse valor, a gente pode usar essa equação para qualquer valor e ela tem que dar certo. Então, antes de aplicar para o valor que ele pede, né, que é de 80 mochilas, eu vou primeiro tentar aplicar para 100 mochilas e ver se bate com o valor do custo total, só para checar se está certo. Então, custo é igual a 150 mais 30N. De acordo com o que está aqui na tabela, se a gente fez tudo certinho, 3.150 é o custo de quantas mochilas? 100 mochilas, certo?
Então, aqui, 3.150 é igual a 150 mais 30 vezes 100, 3.000. 3.000 mais 150 é 3.150. Então, a igualdade ficou válida, certo? Isso significa que a gente possivelmente acertou. Então, a gente conferiu aqui e viu que a equação é essa mesma. Então, a gente pode aplicar ela agora para um novo valor. Vamos aplicar para o valor de 80 mochilas. Qual vai ser o custo quando a gente tiver 8 mochilas? Vai ser 150 mais 30 vezes... Opa, desculpa, 80. 30 vezes 80 mochilas. Então, isso vai nos dar um custo de quanto? 150 mais 30 vezes 80, 2.400. Para vocês fazerem essa conta rápida, o que vocês podem fazer de esquema aqui? Aqui tem 2 zeros, né? Multiplicando. Você coloca os 2 zeros e aí multiplica o número que sobrou. 3 vezes 8, 24. Tá? Então, aqui, o custo vai ser de 150 mais 2.400, que é 2.550. Então, seria a alternativa C. Agora, eu vou mostrar um outro método para vocês, que é um método ou 1 ou 2, né? A gente vai tentar fazer o negócio mais visual agora. Então, a gente vai usar semelhança de triângulos e vai usar a equação... a gente lembra a relação, desculpa, a função. A gente tem aqui, custo total é igual a um custo fixo mais um custo por mochila vezes o número de mochilas, certo? Vamos tentar desenhar um gráfico disso? Ele falou que o gráfico é linear. Então, aqui vai ser o número de mochilas e aqui vai ser o custo total, que é um custo fixo mais esse número. E a gente não sabe se a gente tem um custo fixo, né? Ele falou. Vamos supor assim que tipo o natural de um custo fixo assim para uma empresa é positivo. Então vamos falar assim, ó, vamos fingir que o custo a gente já sabe que é 150 pela resolução. Mas vamos colocar aqui, ele tem um custo fixo, pode ser 200, 300, a gente não sabe. Mas se ele não produzir nenhuma mochila, ele já tem um custo. Então, quando ele não produzir nenhuma mochila, ele já tem um custo. Daí para frente, o custo dele vai aumentando de acordo com o número de mochilas, proporcionalmente. A gente sabe o negócio. Quando ele produz 30 mochilas, o custo dele é 1.050. Quando ele produz 50 mochilas, vou tentar fazer mais ou menos proporcional aqui. Quando ele produz 50 mochilas, o custo dele é 1.650. E quando ele produz 100 mochilas, o custo dele é 3.150. Como que a gente pode resolver esse exercício aqui? Ele perguntou para a gente quanto que é em 80 mochilas, né? Então, ele perguntou qual vai ser o custo quando for 80. É isso que ele perguntou, visualmente falando, né? Ele pediu um ponto nessa reta, né? A relação matemática dessa reta é essa aqui. O que a gente pode tentar fazer aqui é semelhança de triângulos, por exemplo. Tá vendo? A gente pode ver o seguinte. Tá vendo que se a gente fizer uma linha reta daqui do 30 até qualquer valor, e aí subir aqui, a gente fecha um triângulozão? Tá vendo? E você está vendo que todos os triângulos que a gente fecha desse jeito, eles são semelhantes. Tipo, eles guardam eles têm o mesmo ângulo da ponta, o mesmo ângulo aqui reto e o mesmo ângulo aqui, né? Então, eles têm os 3 ângulos iguais, ó, todos esses aqui, certo? Então, eles são triângulos semelhantes. Então, a gente pode comparar esses tamanhos aqui, ó, para chegar na resposta. Então, o negócio é o seguinte, a gente pode comparar um triângulo que tem 2 tamanhos que a gente conheça e com um que a gente tenha pelo menos um tamanho que a gente conheça, que é o que a gente quer. Vamos tentar fazer isso com o 30 e o 100 e o 30 e o 80. Então, eu vou pegar esse que está em amarelo e esse que está em verde, tá? Vamos primeiro olhar para o triângulo em amarelo e ver se a gente descobre alguma coisa.
Qual que é essa medida aqui? Essa medida vai de um ponto que é 3.150 e aqui embaixo vale 1.050. Então, o valor dessa medida é 3.150 menos 1.050, certo? Que é essa altura aqui menos essa aqui. Isso vai dar, se a gente fizer as contas aqui, 2.100. Então, essa medida aqui vale 2.100. E essa medida aqui vale quanto? Essa medida aqui vale 100 menos 30. 100 menos 30 é 70. Então, eu vou colocar o triângulo aqui em cima. Ó. Um dos triângulos tem 2.100 por 70. Qual que é o triângulo que tem a medida que a gente quer? É esse verdinho, né? Olha só que interessante. Qual que é a medida de baixo do verdinho? A medida de baixo do verdinho é 80 menos 30, que é 50. Vou desenhar o triângulo verdinho aqui. 50, né? Que é 80 menos 30. Não confunda com esse 50. É 80 menos 30, que deu coincidência. E a medida daqui de cima? A medida daqui de cima vai ser, eu vou colocar aqui para baixo, vai ser o valor que a gente quer descobrir menos 1.050, certo? E a gente tem uma semelhança de triângulos. A gente sabe que se a gente dividir, como esses triângulos são semelhantes, se a gente dividir esse lado por esse lado, isso tem que ser igual a dividir esse lado por esse lado. Então, eu vou só esquematizar. Ó. Se eu dividir 2.100 por 70, que são os dois lados desse triângulo, isso tem que ser igual a pegar os mesmos lados equivalentes no outro triângulo e fazer essa divisão. Então, ó, 2.100 por 70 tem que ser igual a esse lado é o valor que a gente quer, menos 1.050, dividido pelo outro lado aqui de baixo, que é 50. Ó, que é o mesmo lado do 70 aqui, tá vendo? Essa é a ideia. Aí a gente vai resolver a conta. Eu vou multiplicar ambos os lados da igualdade por 50, certo? Então, aqui vai cancelar, e aqui o 50 vai cancelar o 5 com o 7, né? E aí a gente pode fazer uma conta aqui. A gente sabe que 2.100 é 21 vezes 100. Aí, 21 dividido por 7 é 3. 3 vezes 5 é 15, e 15 vezes 100 é 1.500. Então, isso tudo ficou 1.500. Eu quero deixar esse valor sozinho para descobrir. Eu vou somar 1.050 dos dois lados, que a única coisa que está me atrapalhando agora é esse 1.050. Menos 1.050 mais 1.050 cancela. 1.500 mais 1.050 é 2.550. Então, o valor que a gente estava querendo descobrir é 2.550. O que é esse valor? Olha para o gráfico de novo, é importante entender o conceito aplicado, tá? Para vocês poderem usar depois. Então, vamos olhar agora para o gráfico e ver o que isso significa. Então, o que isso significa? Aqui, ó, a gente tem um gráfico que vai do número de mochilas, a gente vai pegar o número de mochilas e ele vai nos dar o custo total de produção. O custo total de produção é um custo fixo, desconhecido, até então, nesse método que a gente usou, mais um custo variável por mochila. E desse jeito que a gente resolveu, a gente não precisa descobrir o custo fixo, vocês perceberam? A gente usou semelhança de triângulos para conseguir achar o valor. E a gente achou o valor de que esse custo é de 2.550. O custo do quê? O custo de fabricar 80 mochilas. Certo? Então, essa é outra maneira de vocês resolverem esse exercício. Outra coisa que é interessante para vocês tentarem resolver aqui, aí eu vou deixar como um exercício bônus, tá? É o seguinte, tentem usar esse método aqui da semelhança de triângulos para descobrir qual é o valor desse ponto aqui, ó, que é o ponto do custo fixo. Então, assim, vocês vão ter um triângulo aqui, por exemplo, ó, um triângulo aqui, que é semelhante a todos esses outros triângulos que vocês conhecem. Aí pode ser esse aqui, ou esse aqui,
ou esse aqui, entendeu? Ou esse aqui, todos esses triângulos são semelhantes, tá? Porque eles contêm esse mesmo ângulo, esse mesmo ângulo e esse mesmo ângulo aqui. Então, o exercício é o seguinte, é usar esse método da semelhança de triângulos para tentar descobrir o valor desse ponto aqui. E, como a gente já viu, o valor tem que ser 150, né? Vamos fazer? Eu vou fazer isso agora rapidinho. Então, pausa o vídeo, tenta fazer. Agora é o momento para pausar o vídeo, tá? Se você quiser fazer. E eu vou começar a explicação aqui. Então, vamos lá. Eu vou fazer um pouquinho mais rápido, porque eu já mostrei da outra vez aqui. Deixa eu pegar aqui. Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, esse triângulo aqui. Eu vou pegar esse triângulo. Eu sei que as medidas desses triângulos são 30. Aqui é 30 porque é 30 menos 0, né? 30 menos 0 é 30. Aqui é 1050 menos o valor que a gente quer descobrir, que eu coloquei duas interrogações. E vamos pegar um que a gente já usou aqui, por exemplo, o triângulo amarelo, que a gente já usou. É 2100 por 70. Então, ó, 2100 dividido por 70, que é o lado de pé sobre o deitado, tem que ser igual ao de pé, que é 1050 menos, interroga duas vezes, sobre 30. Então, vamos executar aqui. Vou multiplicar ambos os lados por 30, para poder cancelar esse 30 aqui embaixo. Aqui a gente vai ter 3 dividido por 7, lembra do 21? 21 por 7 dá 3. 300 vezes 3 é 900. Aí aqui é 1050 menos duas interrogações. Eu vou somar essa interrogação. Isso aqui você podia chamar de x, tá? Por exemplo. É que eu gostei de chamar de duas interrogações. Então, eu vou somar dos dois lados duas interrogações, né? Para quê? Para cancelar essa interrogação aqui. Para ficar positivo, entendeu? Quero que ela fique positiva. E agora eu vou subtrair 900 de ambos os lados. Desse lado vai cancelar e vai ficar só a interrogação. 1050 menos 900 é 150. Então, a gente chegou ao valor de 150 para a interrogação dupla, que é o mesmo que a gente tinha encontrado pelo método sistema. Então, aqui a gente fez uma revisão de equações do primeiro grau, funções do primeiro grau, resolução de sistemas lineares, semelhança de triângulos, uso de semelhança de triângulos para encontrar valores em funções lineares, né? Que são representadas por equações do primeiro grau, né? Um pouquinho de leitura de tabela, etc e tal, né? Então, é isso. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, manda para mim aí nos comentários. Se você tem interesse em fazer aulas particulares ou algum projeto comigo também, pode mandar nos comentários ou mandem alguma das opções que tem de contato minhas em algum lugar desse canal aqui. Se você quiser me ajudar aqui com o Pix, tem aqui. E é isso aí. Até a próxima. Valeu!